Fala aí pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou o Eduardo e sejam muito bem-vindos à nossa série de vídeos sobre a tecnologia no ambiente corporativo. Antes de dar início, eu queria deixar claro aqui que esse mini treinamento ele não é voltado para aqueles profissionais de tecnologia que já trabalham na área, aquele analista de suporte, qualquer profissional que já tenha o conhecimento na área de tecnologia da informação. Ele é voltado especificamente para aqueles profissionais que usam a tecnologia da informação como uma ferramenta de apoio ao seu trabalho. Eu estou querendo dizer, por exemplo, daquele chefe de cozinha que ele não precisa da informática para poder preparar o seu prato. Porém, pode ter certeza que hoje em dia, né, a tecnologia sendo usada em todos os ramos de atividade, lá na cozinha daquele profissional tem uma impressorinha lá que à medida que vai saindo os pedidos, vai saindo na impressorinha. Provavelmente deve ter um tablet e quando ele termina de cozinhar aquele prato, ele vai lá e finaliza para avisar lá na frente para o atendente que aquele prato já está finalizado. Ou seja, então essa série de vídeos ela é voltada para esse tipo de profissional, aqueles que usam a tecnologia como uma ferramenta de apoio ao seu trabalho. Então, nós vamos falar nesse treinamento sobre os conceitos dessa tecnologia no ambiente corporativo, como funciona a comunicação, quais são os dispositivos que integram uma rede. Nós vamos falar sobre boas práticas, nós vamos falar sobre o que deve-se e o que não deve fazer. Então, é mais ou menos isso daí. Vamos lá? Bom, pessoal, nesse primeiro módulo nós vamos falar sobre a rede de computadores, a rede dentro do ambiente corporativo, qual é o conceito dela, como ela funciona, como ela se comunica e quais são os dispositivos que podem fazer parte de uma rede, ok? Vamos lá. Conceito de rede. Uma rede é formada por um conjunto de dispositivos, computadores, servidores, entre muitos outros, que se comunicam entre si através de cabo ou mesmo sem fio e compartilham recursos. Ou seja, é um conjunto de equipamentos que são interligados por um sistema de comunicação e são capazes de trocar informações entre si. Esses recursos compartilhados pela rede podem ser dados de um sistema, uma impressora, e-mail, etc. Agora eu vou mostrar para vocês um diagrama de rede que acredito que vai facilitar bastante na compreensão desse conceito. Bom, aqui nesse diagrama nós temos alguns dispositivos de rede representados por computadores, alguns 4 computadores, uma impressora, um servidor, um notebook, 2 smartphones e um roteador. Para que haja uma rede propriamente dita, esses equipamentos necessitam estar conectados entre si, eles precisam se comunicar, eles precisam se falar entre eles. E essa comunicação ela é realizada de duas formas, ou por cabo, um cabo de rede, ou por rede sem fio, também conhecida como wireless, é uma onda de rádio, tá? Isso aqui nada mais é do que como se fosse um cabo imaginário, a gente não vê, porém a função é a mesma, tá? É fazer a comunicação entre um dispositivo e outro, só que sem o dispositivo físico, né? Sem o cabo em si, ok? Para quem já trabalha numa empresa que tem alguns computadores, já deve ter tido a oportunidade de ter visto atrás do equipamento um cabinho plugado. Existem vários cabos, obviamente, mas um deles é o cabo de rede, geralmente ele é azul, tá? Existem de outras cores, mas geralmente ele é azul.
Então ele fica plugado bem atrás do dispositivo de rede, ou seja, do computador, ou da impressora, ou enfim, qualquer outro dispositivo. Não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ter visto também o outro lado desse cabo. Onde que ele fica plugado, a outra ponta desse cabo. Existe um equipamento chamado switch, tá? Que ele é um concentrador de rede. Por que concentrador? Porque é onde vão estar plugados todos os outros cabos de todos os outros dispositivos da rede, tá? Então ele vai ser o responsável por fazer o intercâmbio dessa comunicação entre todos os dispositivos, tá? No caso da rede wireless, para que ela funcione, precisa existir um equipamento na rede que transmita o sinal sem fio, que é o que nós conhecemos como roteador, desses que nós temos em nossas residências. Tá? Existem os mais potentes, existem os mais fracos, os residenciais, os externos, os internos, mas todos têm a função de transmitir o sinal sem fio. Porém, esse equipamento ele vai estar ligado também nesse concentrador através de um cabo. Tá? E a segunda, depois dele receber o sinal cabeado, que ele transforma ele em ondas de rádio para que seja recebido por esses dispositivos que obviamente deve ter o recurso de captação de um sinal sem fio, ok? Então, vamos exemplificar aqui uma comunicação de rede simples. Lembra do exemplo que eu dei no começo do vídeo sobre o chefe de cozinha que está preparando o prato e ele recebe numa impressorinha lá um pedido da preparação de um prato. Como funcionaria isso? Então, vamos exemplificar aqui. Vamos supor que nós tenhamos um sisteminha dentro da empresa, um aplicativo, do qual o atendente utiliza para realizar os pedidos dos clientes, diretamente na mesa, ok? Então, o atendente vai digitar o pedido, esse smartphone, esse aplicativo vai enviar o pedido através da rede para o roteador, porque ele está através de uma conexão sem fio. O roteador vai enviar a comunicação aqui para o nosso concentrador e daqui ele vai mandar para a impressorinha que está lá na cozinha, tá? E a pessoa lá na cozinha vai receber o pedido. Então, a grosso modo é assim que funciona. Vamos dar um outro exemplo aqui. Por exemplo, um caixa de supermercado ou de qualquer comércio, uma padaria, um açougue, não importa. Então existe lá o programinha, né, do caixa, né, o programinha onde o cliente está passando lá. Então vamos supor, ele está com um produto na mão que é o código 23. Tá? Então o sisteminha, o aplicativo, ele precisa saber qual que é o preço desse produto 23. Então ele vai fazer uma solicitação lá pro servidor. Então ele vai passar aqui pelo concentrador, vai mandar aqui pro nosso servidor, onde nós temos o banco de dados do nosso sistema, onde está cadastrado todos os produtos, inclusive o preço de cada produto. Então o caixa perguntou aqui para o banco de dados: oi, qual que é o código 20, qual que é o preço do produto de código 23? Aí ele vai buscar isso e vai devolver essa informação pro sisteminha do caixa e o cliente vai efetuar o pagamento. Então é assim que funciona também a comunicação aqui, por exemplo, no caso de um aplicativo que usa um sistema de informação, certo? Um outro exemplo.
aqui um computador do escritório que precisa acessar o e-mail. Tá? Então, o e-mail fica lá na internet, tá? No e-mail do Gmail. Então, ele precisa navegar na internet para chegar lá até os serviços do Google, né? Que o Gmail é um serviço oferecido pela Google. Então, o computador vai bater aqui no switch, o switch vai mandar lá para o nosso link de internet, né, da operadora NET, Vivo, não importa qual, e daqui vai enviar a sua solicitação para o Gmail, que vai devolver pelo mesmo caminho até chegar no equipamento de quem solicitou essa comunicação. Então, basicamente, é assim que funciona a comunicação dentro de uma rede, ok? Nesse segundo exemplo, nós temos aqui a demonstração de duas redes, tá? O diagrama de duas redes, exatamente iguais, tá? Igual ao primeiro diagrama que eu mostrei para vocês. Aqui o objetivo é exemplificar uma rede em determinadas empresas que possuem matriz e filial, né? Então nós temos uma rede dentro da matriz e uma rede dentro da filial. Uma rede de computadores, ela não exatamente precisa ficar no mesmo ambiente físico. Tá? Ela pode estar localizada em ambientes separados. Por exemplo, a matriz ela pode estar num estado, por exemplo, no estado de São Paulo, e a filial ela pode estar no estado de Santa Catarina, por exemplo. Tá? E é possível fazer com que essas duas redes se conversem, se falem entre si. Então, isso quer dizer que uma rede de computadores não necessariamente precisa estar no mesmo ambiente físico. Tá? Mas como funciona isso? Através de aparatos tecnológicos, é possível criar uma rede virtual privada, que nós damos o nome de VPN, né? Que é a abreviação, a qual vai comunicar as duas empresas através da internet. É como se... Lembra dos cabinhos que ligam todos os dispositivos da rede no concentrador? Então, é como se houvesse um cabo que ligasse uma empresa a outra empresa através da internet. Então, é criado-se um túnel através da internet entre uma empresa e outra. É claro que faz-se necessário o uso de determinados equipamentos próprios para isso, um em cada ponta aqui de cada empresa, né? E depois de configurado, é estabelecida essa ponte, esse túnel entre as duas empresas. Tá? Desta forma, com essa rede virtual criada, é possível que um determinado equipamento aqui da filial, por exemplo, vamos falar esse notebook aqui, ó, é possível fazer com que ele se comunique com, por exemplo, uma impressora lá da matriz. Vamos supor, ele precisa imprimir um determinado documento lá para a expedição, de repente vai para a produção lá da matriz. Eu sou contra ficar gastando papel à toa, mas é só um exemplo. Então, o usuário aqui vai mandar fazer a impressão, a comunicação vai se estabelecer através do concentrador, esse vai mandar para a internet, para o nosso link de internet, para o túnel, do túnel vai passar para o concentrador da matriz, e do concentrador da matriz vai enviar para a impressora. Simples assim, como se
tudo isso estivesse no mesmo ambiente físico, tá? Um outro exemplo disso, por exemplo, o sistema, por um motivo ou por outro, existe um sistema que está instalado somente aqui no servidor da matriz. Tá? Mas este computador aqui vai precisar utilizar esse sistema, então ele vai fazer o caminho, a comunicação aqui para o concentrador, para a internet, para o túnel, daqui concentrador, daqui servidor. Vai acessar o sistema que está instalado no servidor da matriz e a comunicação inversa com o retorno da informação funciona da mesma forma. Tá? Então, existe sim a possibilidade de haver uma rede em locais físicos separados. Pode ser que uma empresa ela não tenha somente uma filial, ela tenha 5, 3, 10 filiais. E a coisa vai funcionar da mesma forma. Né? Vai existir um túnel aqui para essa filial 1, vai existir um outro túnel para a filial 2, vai existir um outro túnel para a filial 3 e assim vai, quantos túneis forem necessários. Tá ok? Então é isso, pessoal. Vamos passar para o próximo slide. Aqui nós temos o exemplo de um cabo de rede, a imagem de um cabo de rede propriamente dito. Ele é formado por uma capa protetora, essa parte azul do cabo é uma capa protetora, e dentro dele nós temos 4 pares de fios de cobre. Aqui na ponta nós temos uma parte plástica com alguns conectores de metal para poder realizar a conexão com uma placa de rede, com o concentrador, enfim. A crimpagem, que é o nome do ato de você plugar essa ponta, fixar essa ponta plástica no cabo, é chamado de crimpar. Ela tem uma forma específica de ser feita, tá? Esses cabinhos, não sei se está dando para ver, vou tentar aproximar a imagem, esses cabinhos coloridos aqui dentro, eles têm que seguir uma determinada ordem, existe uma convenção, uma norma, para que ele seja crimpado da forma correta, ok? E uma rede simples, ou também chamada de não estruturada, o cabo de rede ele é ligado diretamente do concentrador ao dispositivo de rede. Então, existe o cabo, as pontinhas plásticas, e o cabo é ligado diretamente entre os dois dispositivos. Okay? Imagina-se quando, por exemplo, o computador foi tirado do local. Foi removido, aquela posição não vai estar mais em uso. O que vai acontecer? Vamos supor que esse cabo ele não é passado diretamente assim por fora, ele passa por um conduíte, por dentro da parede, pelo teto, vai e volta, e aqui está a pontinha dele. Imagina o que vai acontecer quando o computador for removido. Você não vai conseguir tirar o cabo, né, tirar ele de dentro do conduíte, da parede, mesmo porque se em determinado momento o computador for voltar para o local, você vai ter que repassar o cabo novamente. Então, o cabo vai ficar pendurado, né, vai ficar lá exposto, sem uso. Já numa rede estruturada, como é que o cabo é montado? Existe um cabo, aqui a pontinha plástica,
E a outra ponta dele é plugado nessa pecinha aqui, ó. Essa pecinha aqui chamada keystone, ou conector fêmea, vulgarmente falando. Aí existe um segundo cabo com um conectorzinho plástico nas duas pontas, que é plugado aqui nesse outro conector, no keystone. Ou seja, caso esse computador aqui seja removido, não vai usar mais essa posição, o que acontece? Basta tirar o cabinho, esse segundo cabinho aqui que é ligado no keystone, e vai ficar somente o keystone na parede ou no móvel, o que seja. Tá? Então, dessa forma, é confeccionada uma rede estruturada. Tá? Eu vou passar aqui para o próximo slide, aí vai ser possível entender melhor um pouco do keystone. Veja só. Existe o keystone aqui e ele fica dentro de uma caixinha chamada de caixinha de sobrepor. Então, o cabinho de rede azul sai daqui de dentro e fica a pontinha dele aqui e ele está ligado no concentrador. Isso aqui fica bonitinho, fixado na parede ou no móvel. Esse é só o modelo, tá? Existem outros modelos, caixinha de embutir, caixinha de sobrepor. Então, a rede fica mais estruturada dessa forma e visualmente melhor, certo?